Olá, meu nome é Valéria Montenegro, eu sou da Escola Municipal Jorge Birrembá Senra, tá? Dando continuidade à nossa aula, nós vamos dar agora uma olhadinha no comprimento da circunferência, tá? Ok. Então, aqui eu tinha colocado aqui o comprimento, né? Nossa matéria da circunferência. Opa! Então, a gente tem aqui uma circunferência, tá? Eu quero saber o comprimento. O que é o comprimento? Olha, todo esse valor aqui, ó. Se eu pegar uma fita métrica e medir aqui, ó, olha só. Eu vou ter esse valor aqui. Ah, professora, como é que eu acho se eu não tiver uma fita métrica, alguma coisa para me medir, né? Um barbante, para depois eu medir com a régua. Como é que eu faço? Vou usar a formulinha. Como é que é a formulinha? Comprimento é igual a 2π vezes o raio. Bom, o que é o raio? É a medida do centro da circunferência, que está bem aqui, essa bolinha aqui, é bem o centro, tá vendo? Olha, é a distância do centro da circunferência até, olha lá, ó, até chegar na pontinha aqui, ó, da circunferência, tá? Até chegar bem aqui, ó, nessa pontinha. Dessa distância aqui do centro até chegar aqui nela, é chamada de raio. E olha, observa que é a mesma medida na circunferência, não importa o tamanho dela, sempre a medida do centro até nela, em qualquer parte da circunferência, é a mesma medida, tá? Então, o raio vale 5 em qualquer lugar aqui. Então, como é que a gente vai calcular? Então, vamos calcular aqui. Então, circunferência é igual 2, quando não tem nada é multiplicação, vezes π. Quem é o π? Olha, o π tem professor que vai usar o valor aproximado do π. Ele é um número irracional. Ai, professora, o que é um número irracional? Bom, o número irracional é aquele número que não tem fim. O valor dele é 3,14, 15, 16 e vai indo. 18, 36, 48. Nossa, é um número infinito. Ele não tem fim de jeito nenhum. E ele não se repete. Ele não é igual um número, por exemplo, 0,666666666, sabe aquela divisão que nunca termina? Então, ele já é uma divisão também que nunca termina, só que depois da vírgula ele é um número infinito, só que ele não se repete. Então, por isso que ele é chamado de irracional, tá? Então, aqui eu vou usar um valor aproximado para o π, tá? Então, eu vou usar o 3. Posso usar 3,14? Posso. Então, eu vou usar aqui o valor aproximado de 3, tá? Esse símbolo significa aproximado. Vezes o meu raio. O raio é 5. Olha, queridos, aqui depende do professor, tá? O valor do π aqui, como ele é um valor aproximado, ele depende do professor. Se o professor quiser 3,14, ele vai colocar. Se o professor quiser usar 3, ele vai colocar. E se o professor quiser deixar o π sem colocar valor nenhum, também pode. A gente vai ver mais para frente, tá? Então, aqui é 5 centímetros. Então, o comprimento da minha circunferência é 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, aqui é 30 o quê? Centímetros, ok? Então, a minha circunferência, ela tem 30 centímetros, se for um raio de 5 centímetros. Agora eu vou desenhar outra circunferência aqui, ó. Minha circunferência está feia, né? Mas não tem problema não, só para a gente medir. Agora eu vou medir, olha, vou cortar a minha circunferência no meio. Você sabe como é que chama isso aqui, ó? Então, isso aqui se chama diâmetro. Ó. Diâmetro, olha que legal. Diâmetro. Olha que interessante. Só que o diâmetro é essa linha que corta a circunferência ao meio. Olha que interessante. Ó. Ela corta bem no meio. Tanto faz se ela é horizontal, se ela é vertical, se ela é diagonal, não importa. Cortando a circunferência ao meio é diâmetro. Aí, o que acontece com o meu diâmetro? O meu diâmetro, olha, se a gente for pôr a bolinha aqui no meio, ó, vamos lembrar daquela bolinha do meio. O que acontece? O meu diâmetro, ele é 2 raios, ó. Observa bem. Ele é 2 raios, ó. Tá vendo? Então, meu diâmetro, ele é 2 raios. Então, vamos pôr aqui que o meu diâmetro vale 8 centímetros, tá?
Então, meu diâmetro é de 8 centímetros. Então, vamos usar os dados do problema. Então, meu diâmetro vale 8 centímetros, né? O π eu já tenho que vale 3, eu vou continuar usando o mesmo π aqui valendo 3. Então, qual que é a minha... Como é que eu calculo a minha circunferência? Então, vamos lá. Então, eu ponho formulinha, tem que escrever a fórmula, tá? 2πr. Muito bem. Circunferência é igual 2 vezes. Quanto que é o valor do π? Ah, professora, vamos aproximá-lo para o número 3. Isso, lembrando, depende do professor. Se ele quiser usar 3, 3,14, não importa. Você sempre tem que observar o valor aproximado que o professor está usando, tá? No caso aqui, eu vou usar o 3, porque eu falei que era 3. E o raio? Ah, vamos lembrar. Ó, o diâmetro vale 8. Ah, mas o diâmetro, olha o diâmetro. O diâmetro, ele tem quantos raios? 2. Então, significa o quê? Que o raio, ele é o quê? Metade do diâmetro. Então, a gente já tem outra formulinha. O diâmetro dividido por 2 é igual a quem? É igual ao meu raio. Então, o que acontece aqui? O meu raio, então, para mim, vale quanto? 8 dividido por 2 é igual ao meu raio. Então, isso implica que o meu raio vale quanto? Vale 4. 4 o quê, professora? 4 centímetros. Aqui. Então, vou usar o 4 aqui. Então, a minha circunferência, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24 centímetros. Ok? É isso aí, pessoal. Então, eu tenho aí o comprimento da circunferência, ok? Olá! Dando continuidade à nossa aula, então agora nós vamos calcular a área do círculo, tá? Área do círculo. Ok. Vamos pegar agora, deixa eu desenhar ela aqui. A professora não desenha muito bem o círculo, não. Aqui tem um truque para desenhar, depois eu vou ensinar para vocês, ó. Então, vou pôr aqui colocar aqui no meio, vamos colocar aqui um raio. Por 4 decímetros de raio, tá? 4 decímetros de raio, ok? Muito bem. Vamos então ao comprimento da circunferência. Vamos dar uma lembrada? Comprimento da circunferência. O que é o comprimento, professor? Olha aqui o comprimento da circunferência. Olha aqui a circunferência. Olha a voltinha que a gente está dando. Olha o comprimento da circunferência. Então, tudo isso aqui para mim é o comprimento da circunferência, tá? Olha a voltinha. Lembra que eu não podia medir com a régua? Nem com a fita métrica? Então, isso aqui é o comprimento. Que a gente viu na outra aula, né? Então. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero a área. Então, a gente eu chamo área de circunferência. Tem pessoas, aliás, a maioria dos livros calcula a área do círculo, tá? Qual é a diferença? É que a área do círculo é essa superfície aqui, ó. É essa superfície interna. Olha a diferença, ó, tá vendo? Essa superfície interna aqui, ó. Eu vou achurar aqui, achurar esses risquinhos que eu tô fazendo, tá? Esse aqui eu achurar. Toda essa superfície interna é chamada de área. Área do quê? Do círculo. Então, essa é a diferença do círculo e da circunferência. Então, a circunferência é a parte externa e o círculo é a parte interna, ok? Como é que eu vou calcular a área do círculo? A formulinha. A área é igual π vezes o raio elevado ao quadrado, ok? Dados do problema. Vou colocar o π no valor aproximado aqui de 3, ok? Então, vamos lá. A área é igual. Quanto que vale o meu π? 3. Vezes quem? O raio elevado ao quadrado. Ah, mas quem é meu raio? 4 decímetros. Posso colocar entre parênteses? Pode. Pode não colocar parênteses? Também pode. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que
quando você coloca 4 decímetros elevado ao quadrado, você eleva o 4 e eleva também a dimensão, aqui no caso o decímetro, tá? A unidade de medida também tem que ser elevada ao quadrado. Então, aqui a área é igual a 3 vezes, tem que fazer a potência primeiro. 4 vezes 4, 16. O decímetro, ele vai elevado ao quadrado, ok? Quando você coloca o parênteses, significa que tudo que está dentro do parênteses tem que ser elevado ao quadrado. Quando você, de repente, esqueceu o parênteses, porque pode acontecer também de você esquecer, eu vou colocar aqui. Você não pode esquecer que quando você está elevando o número, você também tem que elevar se é decímetro, vai ser decímetro quadrado, se é centímetro, vai ser centímetro quadrado, se é metro, vai ser metro quadrado, tá? Porque a área sempre vai ser elevada ao quadrado, que é essa superfície aqui dentro, tá? Então, a área, ela é 3 vezes 6, 3 vezes 6 é quanto? 18, vai 1. 3 vezes 1, 3. Com o que foi? 4. O quê? Decímetros quadrados, ok? Fazer mais um exercício aqui de área de círculo. Vamos pegar mais um aqui rapidinho. Vamos pegar um aqui. A professora, ó, o certo é desenhar, ó, é assim, ao contrário, ó. Quando você desenha ao contrário, ele sai melhorzinho, tá? Apesar que essa aqui saiu bem feinha, né? Vou apagar desenhar ela bonitinha. Ó, ao contrário, eu acho que sai um pouco melhor. Não saiu tão bom lá não, né? Tá bom, vai. Então, vamos lá. O meio tá aqui. Vamos colocar agora um diâmetro. Diâmetro. Vamos pôr um diâmetro de 10 milímetros, tá? Vamos adotar, então, aqui um π, né? Vamos lembrar que isso aqui também é... Vamos adotar um π3, aproximadamente. Lembrando, a gente está trabalhando o quê? Com valores aproximados, tá? Por que valor aproximado, professora? Porque, lembrando, o π, ele é um valor aproximado, porque ele é um valor irracional. Lembra, ele é um número infinito. Não tem como nós colocarmos todas as casas decimais. Então, por isso que nós não vamos usar o sinal de igual, nós vamos usar o sinal de aproximado, tá? Então, quando a gente colocar a resposta no exercício, a gente coloca no valor aproximado, ok? Mas tem professor que vai deixar vocês colocarem sinal de igual, tá? Isso aí não tem problema, não. Então, vamos lá. Aproximado de 3. Então, vamos lá. Bom, vamos dar uma lembrada? Diâmetro, ó. Diâmetro é essa medida todinha aqui, ó. Só que a metade do diâmetro, essa metadinha aqui, é chamada de raio. Vamos dar só mais uma lembrada? Só que o diâmetro tem quantos raios? 2 raios. Ele tem 2 raios, ó. Um raio para a direita e um raio para a esquerda. Então, significa o quê? Que o diâmetro é a medida total. Se eu quero descobrir a metade, o raio, então ele vai ser o quê? A metade do diâmetro. Então, o raio, ele é o quê? O diâmetro dividido por 2. Então, o raio é 10 milímetros dividido por 2. O raio é 5 milímetros. Olha, achei o raio. Pronto, olha que legal. Eu já tenho o raio e já tenho o valor aproximado de π. O que eu vou fazer? Vou pegar, vou achar a área, né? Vou fazer de vermelho. Eu gosto de vermelho. A área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Formulinha, tem que copiar? Tem, professor, tem que copiar a fórmula. Tem, toda vez que você for fazer o exercício, você vai ter que copiar a fórmula para poder resolver. Não adianta você pegar, olhar lá atrás no caderno, olhar lá atrás e depois ficar, vou copiar. Não, não, copia a fórmula primeiro. Depois a gente vai fazer a substituição na formulinha, tá? Então, ó, área igual. Quem é o π? Olha, quem eu chamei de π3, um valor aproximado. Vezes quem? O raio. Quem é o raio? 5 milímetros. Então, vamos lá. 5 milímetros elevado ao quadrado. Então, a área, o valor aproximado, é 3 vezes. Professora, por que a senhora não multiplicou 3 vezes 5? Lembrando, eu não posso fazer isso.
Eu tenho que primeiro fazer o quê? A potência. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 milímetros elevado ao quadrado. Lembrando, aqui você está elevando o 5 e o milímetro também, é a unidade de medida, tá? Então, a área tem o valor aproximado de 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1 que foi 7. Então, é 75 milímetros elevado ao quadrado. Então, esse aqui é o valor da área, tá? Então, a gente termina aqui a nossa aula de área, tá bem? Uma área, que é a área do cilindro. Pessoal, alguém já viu aquelas latas de óleo antiga, lata de leite condensado, lata de ervilha? Já pararam para pensar como é que é? Aquela área, aquelas coisas. Alguém lembra? Então. Pois é, né? Então, aqui a gente tem um cilindro, tá? Pode ser qualquer lata que vocês têm em casa. É aquela lata redonda, normal. Então, o que acontece com o meu cilindro? O cilindro, ele tem aqui algumas medidas, tá? Para a gente achar essa área, a gente tem que observar do que ele é feito. Vamos pensar, ó. Na parte de cima, ele é uma circunferência, não é? Só que aqui embaixo não tem outra circunferência? Então, vamos fazer a circunferência de cima e a circunferência de baixo. Como elas são iguais, então são 2 vezes essa área, correto? Então, tem a parte de cima e a parte de baixo, que nós vamos chamar de quê? De base, tá? Então, é a base. Porque a base é onde ela se apoia, é onde ela fica apoiada assim, tá? Então, a área da base. Então, vai ser quantas? Vai ser 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque tem a de cima e a de baixo, tá? Então, a área vai ter a de cima e a de baixo. Então, 2 vezes. E aqui, ó, a gente tem uma lateral. Então, vai ter também a área lateral. Correto? Então, vamos lá. Então, se a gente for planificar, porque já nós vamos precisar, tá? Vamos cortar essa lata, vamos pegar uma tesoura, aquelas tesouras assim, bem grandona. Vamos pegar uma tesoura, aquelas tesouras assim, vamos cortar essa lata, vamos cortar ela todinha. Aí, o que vai acontecer? Aquele abridor de lata, né? Como é que vai ficar aquele meu desenho? Vai ficar assim, ó. É? Olha como é que vai ficar o desenho. Se a gente fosse cortar. Olha que interessante, ó. Olha como é que fica, ó, cortado. Olha como é que fica cortado. Porque aí, o que vai cortar? Se eu cortar a lateral, vai ficar um retângulo, né? Vai ficar um retângulo. E aí, vai sobrar o quê? Então, vai ficar a área da base, que são 2 bases, né? De cima e a de baixo. E eu cortando a lateral, vai ficar um quadrado. Ok? Então, essa é a planificação, tá? Continuando na área do cilindro, vamos colocar, então, a área total. Então, a área total, para mim calcular a minha área total, é 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Então, eu vou ter que calcular essas áreas, não tem como. Só que para mim calcular essas áreas, eu preciso das medidas, tá? Não adianta nada se eu não calcular, se eu não tiver as medidas. Então, vamos colocar algumas medidas aqui, tá? Vamos começar pelo raio. Vamos pôr um raio aqui de 4. Vamos pôr um raio aqui de 4 centímetros. 4 centímetros. Vamos colocar uma altura nesse cilindro? Vamos colocar uma altura, lembrando, altura com H, né? De 3 centímetros. Altura de 3. O que mais a gente vai colocar? Um pi, né? Pensou que eu ia esquecer, né? E o pi? Vamos colocar pi? Não, não vou colocar pi. Vamos deixar o pi. Deixa o pi para lá. Vamos deixar sem pi, tá?
Vamos colocar o π mais o quê? 3. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Ou dou um valor para o π. Deixa de ser ruim, velho. Vamos lá, Valéria. Vamos deixar de ser ruim. Vamos dar um valor para o π. Vamos dar de 3, vai. Vamos valer um valor de 3. Eu ia deixar o valor do π, vai. Mas não tem problema, não. Deixa eu dar um π 3, vai. Só para ficar mais fofinho. Tá. Aí você fala, professora, mas e aqui? Como é que eu vou descobrir? Vamos descobrir primeiro a área do círculo, que a gente já tinha feito aqui atrás? Então, vamos lá. Então, a área do círculo, ele vai ter o de cima e o de baixo. Vamos calcular tudo de uma vez, fica mais fácil. Então, a área é a área da base, vamos pôr AB, né? 2 vezes, não é 2 vezes? 2 vezes, porque tem 2. Qual que é a área da circunferência que a gente acabou de achar? Π vezes o R elevado ao quadrado. É πr quadrado, mas por que o 2, professora? Porque lembrando, tem um em cima e tem um embaixo. Então, a área da base é 2 vezes, quem é o π? 3. Fazer o quê, né? Não ia colocar π, não. O raio é quanto? O raio é de 4 centímetros, né? Elevado ao quadrado. Então, a área da base é igual. O que eu faço primeiro? Potência. 2 vezes 3 vezes 4 vezes 4 é quanto? 16. Agora eu posso multiplicar tudo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 16 dá quanto? Vamos, gente. 6 vezes 6, 36. Vão quanto? Vão 3, né? Não é? 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 1, 6. 6 com 3, 6, 7, 8, 9. Então, vai dar 96 o quê? Centímetros ao quadrado. Ponto. Achei uma área da base. Das bases, né? Lembrando que esse 2 aqui é porque tem a de cima e a de baixo. Agora, vamos calcular a área lateral. A área lateral, vamos descobrir. A área lateral, essa parte aqui, vou até mudar de cor. Essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Essa parte aqui é a mesma parte que vai fazer a volta na circunferência. Porque, se vocês observarem, essa parte é aquela que vai do lado da lata. Ela vai pegar e vai dar volta na lata inteirinha. Se você pegar é aquela volta que vai fazer a lata toda e vai fechar aqui. É aquela que vai na borda, para fechar a lata, né? Para dar a volta. Então, na realidade, esse aqui, ó, é o comprimento da circunferência. Presta atenção. Então, essa volta aqui, que vai dar a volta certinha aqui, é o próprio comprimento da circunferência. E nós já fizemos o comprimento da circunferência no primeiro exercício. Como é que eu calculo o comprimento? Como é que é o comprimento? 2πr. Então, aqui é 2πr. E aqui? O que é aqui? Aqui, gente, é a altura da lata. Então, aqui é a altura. E quanto que vale a altura aqui? Aqui é a altura. Que vale quanto? 3. Tá? Então, vamos lá. Qual é a área lateral, então? Como ela é um retângulo, ela é base vezes a altura, que a gente já tinha visto, né? A área do retângulo. Qual que é a minha base? A minha base é 2πr, vezes quem? A altura. A área lateral é 2π, 2 vezes o π. O π para mim é 3, né? Que eu tinha colocado no começo do exercício. O raio para mim é quem? É 4. Vezes a altura, que é quanto? Que é 3. A área lateral é 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E 24 vezes 3, vamos lá. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Então, aqui vai dar o quê? 72. O quê? Centímetros. Não é? Quadrados. Agora é só somar. Então, a área total, que é a área do cilindro, você vai somar a área da base mais a área lateral.
Então, a área total aqui é 96 centímetros quadrados mais 72 centímetros quadrados. Vamos ver aqui. 72, a professora tem que fazer do ladinho. Não se preocupa não, se vocês puderem fazer de ladinho, faz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a área total, 168 centímetros quadrados. E aí, nós calculamos a área do cilindro, tá? Então, isso aí é um exercício, tá? A gente vai fazer mais agora, ok? Então, gente, essa é a aulinha. Fiquem com Deus, ok? Beijos, até a próxima aula.